Donald Trump não esconde sua insatisfação com a postura de Vladimir Putin e já sinaliza que medidas duras estão por vir. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky comemora a chegada dos sistemas de defesa antiaérea mais avançados à Ucrânia, mas não deixa de pedir mais apoio. Os aliados do Kremlin, por sua vez, parecem perdidos, como se Moscou tivesse esquecido de atualizar suas estratégias. E a caçada ao assassino de um ativista conservador nos Estados Unidos chega ao fim com a prisão do suspeito. Nos bastidores, uma expansão silenciosa, porém agressiva, reconfigura o cenário russo. Empresas chinesas avançam sobre o mercado do país, enquanto jovens são enviados para morrer nos frontes ucranianos. Na Bielorrússia, reféns do regime de Lukashenko finalmente respiram liberdade, mas a verdadeira face da opressão permanece oculta nas sombras do poder. Tudo o que você precisa saber sobre os acontecimentos mais urgentes e decisivos na Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e além está aqui. Informações exclusivas, análises precisas e os fatos antes de qualquer outro veículo. O relógio está correndo, e a paciência de Trump com Putin se esgota rapidamente. O ex-presidente americano não mede palavras, sanções implacáveis contra bancos russos, restrições ao petróleo e tarifas ainda mais duras estão no horizonte. Ele lembra que no passado já impôs taxas elevadas à Índia, um dos maiores compradores de petróleo russo, e agora o tom é de advertência. Mas será que Moscou está pronta para pôr fim a um conflito que já se arrasta por 4 anos? Trump deixa claro, o tempo está se esgotando. No entanto, a realidade é mais complexa. Para que haja negociação, ambos os lados precisam estar dispostos, e até agora Putin só demonstra interesse quando Zelensky recua, e vice-versa. Fontes diplomáticas europeias revelam que líderes do continente tentaram convencer Trump de que Putin não tem intenção real de encerrar a guerra. No fim das contas, Trump está do nosso lado, afirmou um representante não identificado, embora ainda existam divergências sobre como pressionar Moscou. Enquanto isso, a Ucrânia recebe seu sistema de defesa antiaérea mais eficaz até o momento. Zelensky não esconde o entusiasmo ao anunciar a chegada do equipamento, durante a Conferência da Estratégia Europeia de Yalta, onde também esteve presente o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein. O presidente ucraniano foi direto. Precisamos de mais sistemas como este espalhados por todo o país, não apenas em pontos específicos. Ele chegou a brincar, ou não, sobre oferecer cidadania e um apartamento a Hochstein como forma de agradecimento, mas logo esclareceu que a proposta era séria, considerando os riscos que russos representam durante visitas de autoridades estrangeiras. Do outro lado, a Hungria de Viktor Orbán continua a surpreender. Enquanto trolls pró-Rússia tentam convencer os poloneses de que drones ucranianos invadiram seu território, o primeiro-ministro húngaro desmonta a narrativa de Moscou. Seu ministro chegou a culpar a Polônia pelo incidente, alegando que Varsóvia está mergulhada na guerra até o pescoço. Mas Orbán, em um movimento típico de equilíbrio político, logo amenizou o discurso. A Polônia é nossa amiga e aliada histórica. Qualquer violação de sua soberania é inaceitável. Ele reforçou que a presença de drones russos em espaço aéreo da OTAN é uma ameaça real, que poderia se repetir em qualquer país da aliança. As autoridades polonesas confirmaram que o número de drones russos que cruzaram sua fronteira nos últimos dias foi maior do que o inicialmente divulgado. Martin Przygodzki, assessor presidencial, revelou que 21 aeronaves não tripuladas invadiram o território, mas apenas 17 foram localizadas até agora. Ele alertou para as tentativas de desinformação russa, que buscam convencer a população de que os drones eram ucranianos. Sabemos exatamente de onde vieram e quem os lançou, afirmou, deixando claro que a responsabilidade é do Kremlin. Nos Estados Unidos, a justiça avança no caso do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Tyler Robson, de 22 anos, foi preso sob suspeita de ter atirado contra Kirk durante um evento na Universidade de Utah. O próprio suspeito teria confessado o crime a um familiar, que alertou as autoridades. As imagens do FBI mostram o momento exato do ataque. Robinson subiu no telhado de um prédio, disparou a cerca de 50 metros de distância e fugiu, deixando para trás pegadas e marcas de mãos. O caso chocou o país, e agora o jovem enfrenta a possibilidade de pena de morte. Enquanto o Ocidente se mobiliza, o Kremlin insiste em sua narrativa distorcida. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, declarou que a Rússia não ameaça nem ameaçou a Europa. Segundo ele, é o Ocidente que adota uma postura hostil, movido pela aliança da OTAN. Uma afirmação que contrasta com os fatos, e com a realidade de um continente em alerta máximo. Nos bastidores econômicos, a China avança sem alarde sobre a Rússia.
Dados recentes mostram que mais de 13 mil empresas chinesas já operam no país, um aumento de 23% em relação ao ano passado. Juntas, essas companhias movimentaram mais de 41 bilhões de dólares em 2023, segundo a inteligência ucraniana. Enquanto Moscou se afunda na guerra, Pequim consolida sua influência, preenchendo o vácuo deixado pelas sanções ocidentais. A cada dia, o cenário se torna mais tenso. De um lado, a pressão internacional cresce, de outro, a resistência russa se mantém. O que vem pela frente? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa, a história está sendo escrita agora, e você não pode ficar de fora. E é exatamente nesse terreno fértil que a China avança, transformando cada oportunidade em vantagem estratégica. Ao assumir o controle de processos produtivos em solo russo, Pequim não apenas reduz custos operacionais, mas também se beneficia dos generosos incentivos do Kremlin, criados para atrair investimentos estrangeiros. Enquanto empresas russas agonizam sob o peso da falta de liquidez, as corporações chinesas desfrutam de acesso privilegiado a linhas de crédito e subsídios estatais, colocando-as em uma posição invejável e cada vez mais dominante. O desequilíbrio comercial é gritante. A Rússia representa apenas 4% a 5% das exportações chinesas, enquanto a China já responde por 1/3 das trocas comerciais russas. Esse jogo de forças não é mera coincidência, mas uma estratégia calculada para moldar mercados. Os chineses não apenas atendem à demanda local com agilidade, mas também expulsam os concorrentes russos de seu próprio território. Um exemplo claro? Os fabricantes chineses de caminhões já dominam mais da metade das vendas no mercado russo, um avanço que não para de crescer. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a repressão segue seu curso implacável. O regime de Lukashenko celebra a libertação de alguns como um gesto de misericórdia, mas a realidade é bem diferente. O que ocorreu não foi liberdade, foi uma deportação forçada, uma troca de reféns disfarçada de vitória humanitária. Entre os libertados, poucos são os verdadeiros opositores, e aqueles que permanecem atrás das grades continuam a pagar o preço da resistência. Estima-se que mais de 1.500 presos políticos ainda definhem nas prisões bielorrussas, um número que pode ser muito maior, pois muitos casos nunca vêm à tona. No fim das contas, uma nação inteira segue refém de um ditador que governa pelo medo. A luta por justiça não pode parar. Cada compartilhamento, cada comentário, cada voz que se ergue faz diferença. A história não se escreve sozinha, ela é construída por aqueles que se recusam a aceitar o silêncio. Então fique atento, questione, compartilhe. Porque no fim, a verdade sempre encontra um caminho. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre a nosso favor.